mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Sétima Direct. Hoje com a aula de língua portuguesa do nosso projeto Direct Enem, Direcionando os Sonhos. Quero pedir a vocês estudantes, que tenham acompanhado as nossas aulas desde o início, lá no mês de setembro, que fiquem atentos, revisitem as aulas que estão gravadas, para que você possa se preparar cada vez mais para o Enem 2020. Lembrando que nós estamos iniciando o terceiro ciclo, e esse terceiro ciclo vai se concluir até o dia 10 de dezembro. Então, fiquem atentos, compartilhem com seus colegas, convide seu professor também para estar utilizando em suas aulas, essas aulas do Direct Enem, principalmente para você da terceira série, segunda série que vai fazer o Enem durante esse período. E hoje, como eu falei para vocês, é a nossa terceira aula de língua portuguesa. Terceira e nossa última aula desse período. Lembrando que próximo ano, com certeza, estaremos de volta com o projeto Direct Enem. Mas ainda não é a última aula, tá, pessoal? Fiquem atentos. Teremos um cronograma durante todo o mês, com as disciplinas em que vocês já conhecem, e os nossos professores, com língua portuguesa, redação, espanhol, inglês e os outros componentes curriculares. Então, convide seu colega, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para receber todas as nossas novidades. E para a aula de hoje, mais uma vez, convidamos a professora Vitória. Vitória, seja bem-vinda à nossa aula. Queremos agradecer desde já, Vitória, você ter acreditado também nesse nosso projeto, você que tem tido um grande respeito com os alunos da escola pública e buscando, claro, favorecer esse projeto de vida, que possa acontecer de forma com mais solidez, principalmente nesse período de pandemia. Então, fiquem atentos aí, vai iniciar o língua portuguesa e, claro, Vitória com várias dicas para vocês acertarem todas aquelas questões que estão lá no Enem, tá bom? Seja bem-vinda, Vitória, e agora é com você. Bom dia a todos, dependendo do horário que irão assistir, boa tarde ou boa noite. E é uma satisfação muito grande participar de um projeto dessa natureza, principalmente tendo em vista o nosso momento, as questões que estão envolvidas nesse período de aulas remotas. E é extremamente importante que os alunos do ensino médio, e principalmente aqueles que vão fazer o Enem, tenham um certo comprometimento a mais com essas aulas, com as responsabilidades que irão assumir, tendo em vista que essa prova está cada vez mais próxima. Então, para hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão da variação linguística. Quem vem acompanhando as aulas desde o início, acho que vocês lembram que nós falamos sobre alguns conteúdos que sempre vêm nas provas do Enem. Quase todas as provas, ou na maioria delas, esses conteúdos estão ali apresentados. E a variação linguística é um desses temas que sempre vem caindo nas provas. Se a gente considerar, por exemplo, a prova de 2010 e a prova de 2019, essa temática ela está sendo apresentada, ou seja, desde o início, desde as primeiras provas do Enem, a gente já encontra esse conteúdo e nas últimas provas a gente também encontra esse conteúdo. E aí, quando a gente vai falar em variação linguística, o que é isso? É muito comum que a gente trabalhe, que a gente visualize língua, linguagem, como uma questão de certo e de errado. Assim como os gêneros que nós trabalhamos, que nós vimos que existe um gênero adequado para cada situação de comunicação,
a linguagem, ela também está ali nesse viés, digamos assim, de contexto. Por exemplo, se a gente pegar uma tirinha do Chico Bento, muitas vezes é comum que a gente entenda aquilo como algo que provoque o riso. Só que, na verdade, a gente tem que observar a questão do adequado e do inadequado e observar o contexto de comunicação. Porque essa variação linguística, ela passa por diferentes contextos ali. E algo que é adequado para uma situação pode não ser adequado para uma outra situação. Então, quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Então, a língua e a linguagem, ela passa por esses diferentes momentos, como a questão da cultura. Uma palavra que nós utilizamos, por exemplo, aqui o jerimum, por exemplo, que a gente utiliza, em uma outra região pode se tratar do mesmo objeto, mas a gente já pode ver que essas pessoas utilizam com outro nome, tem outro nome. Então, essas questões fazem parte das variações linguísticas. Então, as variações linguísticas são as ramificações naturais de uma língua. E aí a gente entende língua no contexto geral. Língua não é somente a língua padrão, a norma padrão que a gente chama. Línguas são as diferentes, nós temos aí essas ramificações desses enunciados que nós utilizamos, desse código que nós utilizamos e que é capaz de produzir um significado. As quais se diferenciam da norma padrão em razão de fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região. É sempre importante a gente perceber que a norma padrão, ela não é a única variante linguística. Nós temos aí a norma padrão como uma variedade privilegiada, porque é aquela que é cobrada em exames de vestibulares, que é cobrada na própria redação do Enem, que é cobrada em situações mais formais, como entrevista de emprego e etc. No entanto, existem outras variações, outras variantes, a partir de convenções sociais, grupos que começam-se a utilizar um determinado termo, momento histórico, que aí a gente vai perceber que essa língua ela também varia de acordo com esse momento histórico. Se a gente observar, por exemplo, a linguagem que nossos avós utilizam, a fala deles, a gente percebe que algumas palavras que eles utilizavam, a gente já não utiliza ou já não utiliza mais com tanta frequência. Por outro lado, a linguagem do jovem, do adolescente, se a gente também fizer essa análise, tem termos que os grupos de 15, 16 anos utilizam e que aqueles grupos que já não estão mais nessa faixa etária, eles não costumam usar ou não usam com tanta frequência. A relação do contexto, como eu já falei, porque a gente tem que observar esse contexto, ou seja, que gênero eu estou falando ou que gênero eu estou escrevendo e a minha intenção comunicativa, ou seja, para que eu estou falando ou escrevendo. Qual o objetivo? E a região. Tudo isso está inserido nesse contexto de variação linguística. Então, os grupos sociais eles estão inseridos em um determinado grupo, em um determinado contexto, e a partir dele, essa língua, essa linguagem, ela pode variar. Trata-se, pois, de objeto de estudo da sociolinguística. Observe que nós estamos trabalhando aí a questão da linguística e sociedade. Ramo que estuda como a divisão da sociedade em grupos, com diferentes culturas e costumes, dá origem a diferentes formas de expressão da língua.
as quais, embora se baseiem nas normas impostas pela gramática prescritiva, adquirem regras e características próprias. E aí, só retomando, nós temos uma norma, que a gente considera norma padrão, se a gente considerar o próprio enunciado na redação. Escreva um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, nesse contexto de escrita, de redação de Enem, é cobrado que você utilize essa norma padrão. E você pode utilizar outras expressões, como o próprio VC, desde que seja para você exemplificar algo que você vem apresentando. E aí você pode colocar entre aspas, para que o seu leitor entenda que você tem noção, que você sabe das normas gramaticais, mas que você está utilizando aquilo ali no seu texto para apresentar um determinado exemplo, para mostrar, para fazer parte de uma argumentação para o seu texto. Então, as variações linguísticas, elas diferenciam-se em sociais, regionais, históricas e estilísticas. As variações históricas ou diacrônicas, e aí é bom a gente pensar nesses nomes, diacronia, diacrônicas, porque de repente, em uma prova, em uma questão, pode vir algo dessa natureza, e aí você sabe o que é variação histórica, mas você não sabe o que é diacronia. E aí é importante que se faça essa associação, porque muitas vezes a gente sabe do conteúdo, mas por falta de conhecimento em algum termo, algum significado, nós nos confundimos com uma determinada questão. Então, as variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você, no português arcaico. A forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido a variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. E aí observe que nós já temos uma alteração de vossa mercê para vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão, visto que a língua adapta-se ao uso de seus falantes e aceita pelas regras gramaticais. Em contextos informais, a gente ainda pode utilizar, a gente ainda pode perceber que há muito esse uso do VC. Só que é importante a gente lembrar que o VC ele está ligado a contextos informais. Se você está escrevendo um texto em que é solicitado que você utilize a norma padrão, como eu já falei, você não pode, a não ser que seja um exemplo, e aí você pode utilizar esse termo entre aspas, mas não sendo nesse caso, você deve utilizar o que diz a norma padrão. E o que é que diz a norma padrão hoje? Que deve ser escrito você. E aí, em contexto informal também, a gente observa o sei. C é o acento circunflexo. Lembrando que esses dois últimos termos, VC e C, eles são da escrita ou da fala, né, em contextos informais. E aí nós temos as variações, vossa mercê, vós mercê, você e C. Outras mudanças que a gente pode perceber é em relação à própria ortografia. A partir de 2016, que se oficializou essa nova ortografia, digamos assim, nós percebemos que algumas palavras elas mudaram a sua forma de escrita, como, por exemplo, consequência, que nós tínhamos antes a questão do uso do trema. E a partir dessa reforma ortográfica, o trema ele só passou a ser utilizado em palavras estrangeiras, em nomes próprios, ou seja, em outras palavras, ele perdeu esse acento. Esse acento ele foi retirado. Então, observe que essa variação, ela passa por contextos informais, mas ela passa também por contextos formais, por um motivo. A língua, ela é viva. A língua, assim como a sociedade muda, a língua ela também muda. E aí alguns termos,
algumas expressões, a partir de alguns estudos, enfim, a partir de alguns usos, nós temos também essas variações. Outro exemplo que nós temos aí é a questão da palavra fase, que inicialmente, na reforma ortográfica de 1911, fase era escrito com PH. E aí, a partir disso, nós temos a retirada desse H, que não teria o PH que nós não, originário do latim, e aí nós temos o que nós conhecemos hoje de fase. Então, vale ainda comentar a respeito de palavras que deixaram de existir, ou passam a existir. Tem muitos termos, como eu já falei, que nós utilizávamos em um determinado momento, ou pessoas de mais idade, ou pessoas de outras regiões utilizavam, e que hoje a gente já não utiliza mais. Além do mais, aparecem outras palavras hoje, que se a gente for conversar com uma pessoa que não tem acesso a essas mudanças de linguagem, e que são palavras que estão se originando muitas vezes de termos da nossa própria língua, ou muitas vezes de termos de uma língua diferente, muitas vezes essa palavra ela se torna incompreensível. Isso acontece frequentemente com as gírias. Se antes jovens costumavam dizer que algo era supimpa, ou que aquele broto é um pão, hoje é mais comum ouvir deles que é algo da hora, ou que aquela menina é mogata, e outros termos que vão surgindo a partir dessas modificações, a partir dessa língua que é viva. Além disso, nós temos as variações geográficas ou variações diatópicas. É importante, não vem isso com tanta frequência no Enem. Geralmente vem o nome, variação histórica, variação geográfica. Mas é importante que você faça essa associação com esse termo técnico. Então, as variações geográficas, naturalmente, falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos três países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. E aí a gente observa que há, principalmente Portugal e Brasil, que a gente diz assim, a língua portuguesa. Mas se nós assistirmos a um filme, a uma novela, em que há essa questão do português de Portugal, nós já percebemos que há uma diferença em relação ao português brasileiro. É tanto que, se nós utilizarmos os nomes das gramáticas, por exemplo, as gramáticas, até antes de 2000, nós tínhamos sempre o título da gramática seria assim, Nova Gramática da Língua Portuguesa, ou Gramática da Língua Portuguesa, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, e por aí vai. No entanto, hoje, nós já temos várias gramáticas que dizem português brasileiro. Por quê? Porque há essas diferenças, mesmo se tratando do português, mas há essa diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. E aí nós temos variações a partir de uma geografia. Não é preciso que a distância seja tão grande. E aí a gente observa a distância entre países. Mas não é preciso que essa distância ela seja tão grande. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças de léxico, diferenças de palavras ou de fonemas, sons, sotaques. Então, se a gente observar uma pessoa do sul falando e uma pessoa do nordeste, provavelmente a gente vai perceber em algum momento, por um sotaque, por uma expressão que se utiliza, que aquela pessoa é de uma determinada região. É tanto que quando nós nos encontramos com uma pessoa que tem esse sotaque diferente, a gente já pensa, eu acho que essa pessoa não é deste lugar. Essa pessoa é de um outro lugar, porque isso se revela por meio da língua, por meio da linguagem. Há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Por exemplo, nós temos aí Mandioca, Aipim ou Macaxeira. Os três nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro.
O mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. E, mais uma vez, nós voltamos ao que nós comentávamos já na primeira aula, a questão do adequado e do inadequado. O que é correto e o que é errado? E aí, a gente tem que acabar com essa história dessas questões de certo e de errado. A gente tem que observar o que é adequado e o que é inadequado para cada situação. Porque, observe, nós temos aí esses nomes, mandioca, aipim ou macaxeira. 3 nomes, 3 expressões corretas e que determinados lugares vão utilizar para uma determinada raiz. O mesmo vale para a questão do biscoito e bolacha, como nós temos aí. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja, por exemplo, pode ser conhecida como beira em regiões do Paraná, breja em São Paulo e serpa no Rio de Janeiro. Então, observe que são expressões aí, são gírias que se utilizam para um determinado instrumento, para um determinado objeto, e que todas elas estão adequadas dentro de um determinado contexto, que fazem parte dessa imensidade que a gente chama de linguagem, de língua, e estão dentro aí dessas variações. As variações geográficas, como a gente já comentou, sofrem essa influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com tantos continentes como o Brasil, elas são extremamente ricas, tanto em números quanto em características. E aí nós temos a questão do sotaque, a presença do R mais arrastado ou menos arrastado, a questão do S, a questão do que a gente chama do chiado na linguagem, na língua. Então, tudo isso faz parte dessa variação. A questão do regionalismo, que está muito ligado ao léxico, que nós já comentamos sobre a mandioca, aipim e macaxeira. Temos as variações sociais ou diastráticas. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tido como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. E essas gírias, elas vão sendo formadas a partir de determinados grupos, a partir de determinadas necessidades dessa linguagem, digamos assim. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Então, observe que a mesma palavra, nessa esfera contextual, ela pode adquirir diferentes significados. Como nós temos aí o exemplo, carrinho. Carrinho, a primeira coisa que vem à nossa mente pode ser um carro pequenininho de brinquedo. Mas, para um futebolista, para outros grupos sociais, isso pode ter um significado diferente. Tanto que a linguagem a gente pode utilizar, nós temos lá no dicionário os significados das palavras, mas, dependendo do contexto, essas palavras elas podem adquirir novos significados. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentalistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Então, mais uma vez, só retomando essa questão do significado. E isso é importante para a gente perceber a questão da interpretação de texto. Então, a palavra, ela tem um conceito tradicional, ela tem uma questão que está posta ali, até pelo próprio dicionário, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, mas a gente tem que analisar também essa palavra dentro de um contexto para observarmos também esse significado. Então, como vimos, as profissões também influenciam bastante nas variações sociais,
por meio dos termos técnicos. Contadores falam dos termos ativo e passivo para remeter a conceitos diferentes daqueles usados por linguistas. Então, o que para uma determinada área do conhecimento significa alguma coisa, para uma outra área pode, de repente, significar outra. Lembrando que, mesmo sendo significados diferentes, geralmente, nós temos aí associações desses significados. Por exemplo, se a gente pegar uma escala e observar o que é tangente em matemática, é muito próximo do texto, lá nas competências do Enem, que a gente diz que é o texto tangente, que é o quê? Aquele texto que apenas toca na temática do assunto, mas ele não aprofunda e ele não insere no seu texto todos os termos ou todas as palavras-chave que são da temática. Por exemplo, eu acho que o tema do ano passado da redação se aproximava da questão da internet, não lembro mais exatamente, mas do cinema, era o cinema. E aí, observe que era a democratização do cinema. O que é um texto tangente? Você fala somente sobre cinema. E aí, se você não fala sobre essa democratização, observe que esse seu texto, ele toca somente em um ponto, mas ele não delimita, mas ele não toca em outros temas, em outras palavras que fazem parte ali daquela abordagem geral que o Enem traz. Então, se a gente pegar o conceito de matemática e o conceito de tangente na língua portuguesa dentro desse contexto, eles se aproximam. Mas, nem por isso eles são iguais. As variações linguísticas, que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive, são as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião, etc. Para gerar esse sentimento de pertencimento e identidade, os grupos desenvolvem características próprias, que vão desde a vestimenta até a linguagem. Então, observe que essa questão do pertencimento, pertencer a um determinado grupo, também insere uma questão aí linguística. No nosso caso, observe que, da mesma forma que você não vai a uma missa usando biquíni, nem a uma praia usando salto alto, a linguagem ela também passa por essas questões. É uma questão de pertencimento, de identidade de um determinado grupo. E aí, provavelmente, se você está dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado grupo, e as pessoas utilizam determinadas expressões, é natural que você também comece a utilizar essas expressões. Os surfistas, por exemplo, falam diretamente de skatistas, médicos comunicam-se diretamente, diferentemente de advogados. Crianças, adolescentes e adultos possuem vocabulário bastante diferente entre si. Os grupos mais escolarizados tendem a ser mais formais, enquanto os grupos de menor formação normalmente são mais informais, ou seja, há diferentes registros de linguagem. E é importante a gente pensar sobre isso, sobre esse vocabulário, e principalmente nessa questão dos mais escolarizados e dos menos escolarizados. Por quê? Para que a gente não caia no que a gente chama de preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico? Você menosprezar o outro, digamos assim, a partir de determinados termos. Isso é um contexto bem amplo, bem geral. Se a gente for aprofundar, tem outras questões aí. Mas em um contexto mais geral, esse preconceito linguístico ele se dá quando nós diminuímos o outro a partir de determinadas expressões que esse outro usa
e que a gente julga incorreto ou incoerente. O que, na verdade, deve ser respeitado. É tanto que, se eu tenho domínio, por exemplo, eu falando não me enquanto pessoa, mas sujeito, se eu tiver domínio da norma padrão, e aí eu chego em um determinado ambiente, que eu sei que aquelas pessoas, elas têm uma forma diferente de falar. Se eu continuo falando daquela minha forma, eu que tenho conhecimento da norma padrão, eu que tenho conhecimento das variações linguísticas, e eu não tento me adequar àquele grupo, então eu que estou sendo inadequada dentro daquele contexto. Então, os fatores, como a gente já viu, gírias, jargões, elas fazem parte dessas variações sociais. E é importante também a gente observar que essas variações, elas não estão divididas em um bloco. Isso é variação social, isso é variação histórica, isso é variação geográfica. Elas podem estar ligadas. Não sei se vocês observaram, lá no primeiro slide, no slide na capa, nós temos aí círculos que eles estão meio que conectados um com o outro, porque assim é a linguagem. Nós temos essas conexões. Também com as variações linguísticas. Nós não temos blocos separados para o que é variação social, o que é variação estilística, o que é variação geográfica. Nós temos aí palavras que transitam dentro desses blocos e que há predominância de mais variações ou não, de mais variações sociais ou de mais variações históricas. E nós temos também as variações estilísticas ou as diafásicas. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba tendo um papel importante também. Então, observe que nós vimos variação social, que está intimamente ligada com a variação estilística. Então, assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego. E também serão diferentes daqueles usados para falar com pais ou avós. As variações estilísticas, elas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta ambiente e expectativa dos interlocutores. E aí observe que, mais uma vez, voltamos à questão do contexto. Ou seja, o estilo de linguagem, a escolha do léxico que você utiliza, varia dependendo desse seu público-alvo. Como nós temos o exemplo aí. Se eu estou falando com um amigo muito próximo, ou se eu estou falando com o chefe, ou se eu estou participando de uma entrevista de emprego, ou inúmeras outras situações, nós temos aí situações diferentes de interação social, em que as expectativas em relação a essa linguagem, a esse texto falado ou escrito, são expectativas diferentes. E com isso, as escolhas lexicais, as escolhas que nós utilizamos, que nós fazemos das palavras, elas também são diferentes. Então, as variações estilísticas, elas são variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige uma linguagem mais coloquial, a dissertação exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal e ao estilo exigido pelo texto. Então, mais uma vez, voltamos ao que está sendo solicitado. No caso do Enem, é importante frisar que nós temos um texto ali que pede que você escreva de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
É um texto que o próprio enunciado, ele dá algumas orientações para que você o escreva e o escreva de forma adequada, certo? Então, essas variações, elas estão ali presentes, como no caso da norma padrão, e essa temática, ela não vem somente, não é somente para a produção da redação. Nós temos outras questões da própria prova de linguagens que é necessário acionar esses conhecimentos para que a gente pense, reflita e observe a melhor resposta que nós temos ali dentro daquela questão. Então, por que existem as variedades linguísticas se há uma norma padrão? A resposta é bem simples. A língua apresenta variações, visto que a própria sociedade divide-se em grupos. E aí nós colocamos aí alguns exemplos. Os mais ricos, os mais pobres, os que moram em uma região, os jovens e os idosos, os cristãos e os budistas, os surfistas e os skatistas, os sambistas e os roqueiros, os médicos e os advogados e assim por diante. Então, nós temos uma sociedade que nós temos diferentes profissões, diferentes religiões, diferentes condições socioeconômicas, diferentes níveis de escolaridade e, assim como a sociedade é dividida entre aspas, nós também temos essa variação da linguagem, essa variação linguística. É natural que cada esfera da sociedade adapte as regras da gramática normativa ou o vocabulário de acordo com suas necessidades comunicativas. E aí, observe que esse conceito, ele se aproxima muito ao que nós vimos sobre gênero textual. Por quê? Gênero, variação linguística, tudo isso está como se fosse dentro de um pacote que a gente precisa acionar para que faça uso dessa linguagem de forma adequada. Então, nós vamos utilizar essa linguagem, essa língua, a partir do momento, a partir da situação de comunicação e a partir do meu objetivo de comunicação. Por fim, é válido destacar que todos os idiomas, eles possuem variações. Não é somente a língua portuguesa que ela tem essas variações linguísticas. Todos os idiomas, eles possuem suas variações. E todas elas possuem sua validade, ou seja, não há uma variação que seja melhor ou pior do que a outra. Nós temos a norma padrão, que ela é, ou ainda é, a mais privilegiada, digamos assim, porque aqui é exigida em contextos mais formais. Mas isso não quer dizer que as outras variações, elas não tenham o seu significado, que elas não tenham a sua funcionalidade dentro de outras esferas. Não há variedade bonita ou variedade feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Essas variações, elas partem de um determinado contexto. O que é necessário? Que nós acionemos, que nós façamos as escolhas lexicais, as escolhas das palavras, dependendo do ambiente, dependendo do contexto onde eu estou inserida. E que aquilo seja capaz de produzir comunicação e comunicação eficaz. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural de qualquer país. Então, observe que a língua, que a variação linguística, ela também está dentro dessa questão cultural. Ela faz parte dessa diversidade cultural que nós temos e faz parte de todos os idiomas. Então, para resumir, nós temos aí esse quadro, temos aí a questão das variedades linguísticas. O que são essas variedades linguísticas? Ramificações naturais de uma língua que se diferenciam da norma padrão, por convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante se insere. Então, nós colocamos aí que se diferenciam da norma padrão, não pela norma padrão ser a variação única e exclusiva correta, mas como uma das variedades linguísticas que nós temos. E que
Isso vai ser modificado a partir de convenções sociais, como nós já vimos, a partir de um momento histórico, a partir de um contexto ou a partir de uma região. Então, a variação, a variante linguística, a variação regional, definida pelo espaço, região do falante, percebida pelo sotaque e regionalismo, social ou diastrática, definida pelo grupo social em que o falante se insere, percebida pela gíria, pelo jargão, histórica, definida pelo momento histórico, estilística, a partir das escolhas lexicais, pelo nível de linguagem, a situação de comunicação e ao estilo do gênero textual. Então, nós temos aqui algumas questões que são retiradas, né, das provas do Enem. Essa primeira questão, ela é da seleção de 2010. E aí, eu observo que já tem um tempinho, mas eu trouxe para que a gente pense que esse conteúdo, que essa temática, ela vem caindo, que ela vem nas provas do Enem, desde... Aí eu trouxe uma de 2010, mas tem outras anteriores que também vêm nessa questão. E aí nós temos o seguinte: quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro ouvido. Não espero só o sotaque geral dos nordestinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza um dos outros, imita o vizinho e todo mundo ri. Porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha de falar deles. Tem uns teis doces, quase um tei. Já nós, ásperos, então, até se orgulha de falar deles. Fazemos um duro ao ou eu, de todos os terminais em ao ou el, carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam o L pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente de Raquel. Então, nós temos um excerto aí de um trecho, né? O próprio enunciado, ele já diz que é um fragmento adaptado. E nós temos aí, Raquel Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes regiões. Então, o próprio enunciado, ele já direciona e ele já diz que há essa variação linguística que se percebe no falar de diferentes grupos, de diferentes regiões. Então, as características regionais exploradas no texto manifestam-se principalmente por meio da fonologia. Por quê? Quando a gente pensa em fonética, em fonologia, nós estamos falando dos sons de determinada letra, de determinada palavra. E o autor aí, o excerto do texto, observe que ele fala de uma variação linguística que troca o L pelo R, que tem uma expressão, no caso aí, o A com U e o A com L. Então, nós estamos falando de uma variação que se manifesta, uma variação regional, porque ele traz aí a questão das regiões que são exploradas no texto e se manifestam principalmente por meio na fonologia, que são esses sons que nós temos aí em determinada palavra. Uma outra questão, e aí essas últimas são das provas de 2017, 2018 e 2019. Temos aí sítio Jerimum. Este é o meu lugar. Meu Jerimum é com G. Você pode ter estranhado Jerimum em abundância. Aqui era plantado e com a letra G, meu lugar foi registrado. Observe que algumas palavras, como nós temos, no próprio enunciado nós temos, na fonte,
alguns textos nós temos, entre aspas, fragmento, e em outros nós temos com adaptações. O que isso significa? Nesse caso aí, nós temos fragmento porque é um pedacinho de um texto maior. E quando nós temos com adaptações, pega-se um texto e aí modifica-se algumas coisas intencionalmente, já que a pergunta vai se direcionar a isso. Por exemplo, em uma questão de gramática em que se privilegia a gramática normativa e a norma padrão, né? Então, o autor ele pode tirar determinados acentos das palavras, pontuação, para, com isso, fazer determinadas perguntas em relação àquilo que foi retirado do texto original. Então, observe que nós temos aí esse texto e o enunciado ele diz o seguinte: nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra gerimum, grafada com a letra G, tem por objetivo valorizar os usos informais, caracterizadores da norma nacional. Será que quando ele diz ele fala gerimum com G, ele tem essa intenção de valorizar os usos informais? Será que é confirmar o uso da norma padrão em contexto da linguagem poética? Será que é enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa? Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro? Reafirmar discursivamente a forte relação do falante com o seu lugar de origem. E aí observe que quando ele diz gerimum, voltando aqui no texto, ele diz meu gerimum é com G. Primeiro que nós já temos o pronome aí meu, que indica posse, e aí nós vimos que essas variações linguísticas elas também indicam essa questão do pertencimento. Quando ele diz meu gerimum é com G primeiro, abre-se possibilidades de interpretação para a gente pensar em um gerimum com J. E aí, nesse caso, a partir do próprio pronome meu, indica essa forte relação do falante com o seu lugar de origem. Observe que ele está marcando discursivamente aí. Meu gerimum é com G. Em uma outra questão também, eu creio que seja todas essas últimas, 2017, 2018 e 2019. Naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rima letárgica derivada da longa noite de sono. Levei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu e o contato gelado foi de arrepiar. Mas fui em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora acompanhada de um garoto aparentando uns 5 anos de idade, já aboletado na ponta da mesa, em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um vigoroso bom dia, de um vaporoso aperto de mãos, nas apresentações de praxe, fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filho Adão para tratamento das feridas que pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas vermelhas. A variedade linguística da narrativa, observe que aí a gente já aciona um outro conhecimento, que nós vimos das sequências textuais. Nós temos aí uma narrativa, ou seja, um texto predominantemente narrativo, porque nós temos aí marcas, nós temos aí contando um determinado acontecimento. A variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Como nós vimos também na nossa primeira aula,
essa tipologia, essa sequência textual, ela sempre vem uma sequência predominante e outras que estão ali. Nesse caso aí nós temos narração e descrição. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto estão a serviço da localização dos eventos de fala no tempo ficcional, composição da verossimilhança do ambiente retratado, restrição do papel do narrador à observação das cenas relatadas, construção mística das personagens femininas pelo autor do texto, características das preferências linguísticas da personagem masculina. E aí observe que as escolhas lexicais que foram utilizadas querem mostrar para esse interlocutor, para esse leitor, o retrato fiel de como aquilo estava acontecendo. É tanto que, quando a gente lê esse texto, voltando aqui no texto, observe que você já vai imaginando aquela situação. Olha, naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Nós temos aí uma narração, mas nós temos tantos elementos descritivos que ao lermos esse enunciado, a gente já imagina, é como se a gente estivesse visualizando uma determinada situação. É como se a gente estivesse assistindo aquilo que ocorreu. Então, nesse caso, essas expressões, essas marcas que existem aí, elas servem para identificar ou para compor essa verossimilhança do ambiente retratado, ou seja, trazer de forma quase real esse ambiente retratado. A questão 4, que nós temos aí, nós temos o seguinte excerto. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher que tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor, mas jurou e não cumpriu. Fingiu e me enganou, para mim mentiu, para Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sob o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar. Fulvos raios de amor. Seus olhos eram circúnvalos do romantismo azul dos lagos. Mãos liliais, uns braços divinais, um corpo alvo sem parar. E os pés muito pequenos, enfim, eu vi nesta boneca uma perfeita Vênus. E aí nós temos a referência, né? As pelejas de Ojoara, o homem que desafiou o diabo. Observe que nós temos um texto, que nós temos aí alguns elementos, nós temos a expressão aí gota serena, e aí vamos identificar, vamos olhar o que é que a questão ela solicita. O comentário do narrador do romance emendou com uma valsa mais arretada, ainda cheia de palavras difíceis, mais bonita que só a gota serena. Relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística, detentora de grande prestígio social, específica da modalidade oral da língua, previsível para o contexto social da narrativa, constituída de construções sintáticas e complexas, ou valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. E aí observem que nós temos a questão da valsa, e aí essa questão, ela vem com alguns direcionamentos que, mesmo lá na questão, a alternativa correta sendo a letra A, mas observe que a questão específica da modalidade oral da língua,
é a que mais se adequa aí dentro desse determinado contexto. Então, tem algumas questões de concurso, de Enem e de outros processos que, mesmo vindo uma questão lá no gabarito, a gente tem que observar e verificar por que aquela resposta ela está mais adequada dentro de um determinado contexto, certo? A questão 5. Temos aí, seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Nesse caso aí, nós temos a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Temos aí a linguagem por meio das palavras e temos também as imagens aí. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de maneira mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo discurso formal da língua portuguesa, registro padrão próprio da língua escrita, seleção lexical restrita à esfera da medicina, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Então, nesse caso aí, nós temos expressões típicas da oralidade. E, além disso, nós temos também expressões que são do senso comum. Por exemplo, como ir se acostumando. Então, são coisas que fazem parte mais de uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Em uma outra questão Enem também nós temos aí supermercado. E aí nós temos o nome supermercado em língua portuguesa e temos também esse mesmo nome em outros idiomas. A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Então, observe que, nesse contexto aí, em uma fachada de um supermercado, observe qual contexto que isso está situado. Em uma zona fronteiriça, transfronteiriça, na verdade. E aí nós temos aí a circulação de diferentes pessoas que falam também diferentes idiomas. Então, essa fachada revela o apagamento da identidade histórica, o planejamento linguístico no espaço urbano, a presença marcante da tradição oral na cidade, a disputa de comunidades linguísticas diferentes ou a poluição visual promovida pelo multilinguismo. E aí a gente observa que se trata de uma palavra que tende, né, que pensa em atingir determinados públicos com diferentes idiomas. Além do mais, por se tratar de uma faixa do supermercado, em que o que privilegia aí a intenção aí é de chamar esse público para o consumo, então nós temos aí o planejamento linguístico no espaço urbano, ou seja, pensar essa linguagem de modo a atender diferentes pessoas, diferentes públicos. Questão 6. Essa questão 6 nós já vimos na primeira aula, mas com um olhar diferente. Então, nós temos aí, lá nós vimos na primeira aula sobre gêneros, e aí a gente vai observar alguns determinados enunciados. Faz com que o bullying passe a história. E aí nós temos aí o termo em inglês, e pelo outro lado nós temos ex-vítima. Fica calmo, os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco, lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying, junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está acontecendo contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro.
Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Então, observe que nós temos aí marcas muito próprias, nós temos aí marcas injuntivas e nós temos um texto que tem um determinado objetivo, que tem uma intenção comunicativa. E que, com isso, o autor, ele realizou determinadas escolhas lexicais. Tal estratégia está centrada no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas, variedade linguística caracterizadora do português europeu, restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como O ou A, combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa, enunciado de cunho esperançoso, passe a história, no título do cartaz. Então, nesse caso aí, essa estratégia, ela está centrada no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Mas que, para isso, foi necessário acionar escolhas lexicais, como no caso dos termos em língua inglesa. Então, se a gente não observar o que é que está sendo solicitado, a gente poderia muito bem, numa questão dessa, dizer que a estratégia está centrada na combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa, porque isso há no texto. No entanto, ele está falando em estratégia, está centrada em quê? Ou seja, qual o objetivo essencial desse texto, certo? Então, uma coisa que a gente deve verificar o tempo todo é como isso está sendo apresentado, como isso está sendo solicitado. O que é que esse enunciado, ele requer de mim, enquanto leitor, enquanto candidato a uma determinada vaga. Porque observe que nós temos aí respostas possíveis, mas qual aquela que se adequa ao enunciado? Questão 7. Está terminando, gente, são só 10. Temos aí Irerê, meu passarinho no sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte é do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de Irerê, que tua flauta do sertão quase quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, com uma brisa amolecendo o coração. Ah, Irerê, solta teu canto. Canta mais, para lembrar o Cariri. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apropriada no uso recorrente de pronomes, variedade popular da língua portuguesa, referência ao conjunto da fauna nordestina, exploração de instrumentos musicais eruditos, predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Então, nós temos aí essa ambientação linguisticamente apropriada na variedade popular da língua portuguesa, como a gente percebe a própria expressão a, irerê, cadê. Então, são termos que estão muito próximos da variedade popular da língua portuguesa. Questão 8. Temos aí um diálogo. Sai ao mesmo tempo que Benoma entra. Aliás, é um teatro. Eudoro, Vicente está lá fora e quer falar com você. Benoma, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas. Passadas para você.
mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que eu ouvi dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da moléstia, como um urubu, atrás de sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Então, observe que eu fiz a leitura aí sem ler o nome dos personagens, mas a gente precisa acionar esse nome dos personagens para que a gente identifique, para que a gente entenda esse contexto aí, ou seja, quem fala, quem entrou em um determinado ambiente. E é um excerto, é um fragmento do texto Santo e a Porca de Ariano Suassuna. Então, nesse texto teatral, o emprego das palavras o peste e cachorro da moléstia contribui para marcar a classe social dos personagens, caracterizar os usos linguísticos de uma região, enfatizar a relação familiar entre os personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares, demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Então, observe que essas expressões, o peste e cachorro da moléstia, ele caracteriza os usos linguísticos de uma determinada região. E aí, se a gente for fazer análise de quem é Ariano Suassuna, o que ele escreveu, quais são os textos, o que é que ele pensa sobre a escrita em si, como ele constrói os seus textos, a gente observa que, de fato, esses usos linguísticos, eles são recorrentes e eles marcam os usos linguísticos de uma região. A questão 9, nós temos aqui. Outro sim. O quê? O quê? O quê? O que você disse? Outro sim? O que é que tem? Nada. Só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é? Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não. Palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também, desiderado, resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Temos um texto aí, um fragmento de Comédias da Vida Privada de Veríssimo. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana, tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais, caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais, distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significado pouco conhecidos, inadequação vocabular demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. E aí a gente observa que essa discussão entre as palavras, elas revelam esse tom humorístico, ela revela esse tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos informais. Observe que o que chocou a situação foi alguém ter falado a palavra outro sim. E aí se ficou questionando que palavra seria essa. Então, nós temos aí as questões. Eu espero que tenha contribuído com as questões, que tenha atendido às expectativas. E qualquer questão que tenha ficado, a aula está sendo gravada, não é isso? Mas quem tiver alguma questão, pode entrar em contato, que aí a gente faz, tira essas dúvidas, esses direcionamentos, faz os direcionamentos. Podemos apontar alguns textos para leitura, já que
é uma temática que é um conteúdo que geralmente vem sendo abordado na prova do Enem, e aí a gente pode fazer discussões posteriores. Obrigado, Vitória, mais uma vez pela excelente aula. São dicas assim primorosas que você traz para a gente compreender como focar naquilo que a questão realmente está pedindo, né? Aquela questão do bullying, eu confesso que eu errei. Eu achava que seria aquela questão da linguagem da língua inglesa. Mas é isso, gente. Vamos prestar bastante atenção junto às aulas do nosso Direct Enem. Mas, Vitória, me diz uma coisa. Nós vamos concluir o nosso ciclo agora no meados de dezembro. E nós sabemos que o mês de janeiro vai ser um mês de férias, em que os jovens vão estar em casa. Que dicas a gente poderia repassar, já que é aquele mês que vai anteceder o Enem, e querendo ou não, a gente está um pouquinho distante dos professores, que os professores vão estar de férias, né? Além de revisitar os vídeos do Direct Enem, que dicas mais você poderia nos repassar para os jovens que vão se preparar no final de janeiro para o Enem? Olha, assim, uma coisa que, claro que não existe regra, porque cada pessoa, ela aprende ou apreende de uma forma diferente. Ou seja, a coisa que funciona comigo nem sempre vai funcionar com os outros. Mas uma orientação, uma questão que eu acho que deve ser considerada é pegar todas as provas de Enems anteriores e respondê-las sem o gabarito, depois observar a porcentagem de acertos e verificar quais são as suas dificuldades maiores e tentar tratar dessas dificuldades. Porque, veja bem, isso é uma dica que não é somente para o Enem, mas para concursos. Você identificar a cara da banca que vai fazer sua prova. Ou seja, porque isso raramente uma empresa, ou que a gente chama de banca, que vai fazer uma prova, ela muda tanto de postura de um dia para o outro. E aí a gente observa que os conteúdos eles se repetem, a organização do enunciado, a organização da pergunta, ele também se repete. Então, o ideal é que peguem, por exemplo, essa semana eu vou pegar a prova de 2019. E aí, na segunda-feira, na segunda e na terça, não sei, eu vou discutir, fazer um grupo de estudo, eu vou discutir as questões de linguagens. Em outro dia, eu vou discutir as questões de exatas. Semana seguinte, depois de fazer tudo isso, pega a prova de 2018, a prova de 2017 e assim sucessivamente. Porque isso ajuda muito na interpretação do enunciado. Porque muitas vezes você diz assim, eu errei. Mas quando você pega o macete de olhar o enunciado, em uma próxima você diz, peraí, está muito na cara isso aqui. Mas será que é isso que a pergunta está fazendo? Então, você já vai criando mecanismos mentais aí para perceber essas construções desses enunciados. E uma outra coisa, eu sei que Marta já está falando com vocês, a professora Marta já está falando com vocês sobre isso, mas façam redações em casa e, se possível, peçam para outras pessoas lerem essas redações, observando os critérios. Porque o que acontece muito é o aluno até escreve bem, e aí existe aí umas críticas ao Enem, ele diz assim, mas na escola fulano de tal sempre tirava nota em redação menor do que eu, e no Enem tirou uma nota maior. Porque fulano de tal observou os critérios, competência 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fulano de tal até pode não ser muito bom na escrita formal, mas fulano de tal observou que precisa de ter uma temática completa. Fulano de tal percebeu que precisava de uma proposta de intervenção com 4 requisitos que eles dão lá, e isso foi acrescentado no texto. Então, é essencial que se observe os critérios, ou seja, o que é que a prova de redação quer de mim. Então, Vitória, a gente agradece essas dicas. E aí fica você, estudante, além de todas essas dicas que Vitória nos repassou, a professora Vitória, também ficar atento ao nosso canal para revisitar nossas aulas
E com certeza, fazendo aquela pausa, voltando um pouquinho para compreender melhor o que o professor e a professora repassou, para que você possa ser um aluno nota 1000 aí no Enem 2020. Então, fiquem atentos, se inscreva no nosso canal Direct Enem Direcionando Sonhos. Máscara, máscara. Máscara, cara, máscara, cara, máscara, máscara, cara. Não abandone o seu futuro. Dê duro. Lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar.